Olá, tudo bom? Bom, hoje nós vamos começar então essa nova maneira de estudar, né? Nesse momento tão diferente pra gente. Então vamos fazer a nossa aula normal. Vou apresentar aqui o material de aula para vocês, como a gente sempre faz em sala de aula. Vou explicar tudo que a gente trabalhou na aula passada, que eu expliquei ali por tópicos, né? Bem rapidinho para vocês. E aí, depois eu espero vocês lá no nosso fórum, que tem o título da aula de hoje, né? Com a data da aula de hoje. Tem algumas questões lá para vocês responderem em relação ao que a gente vai falar aqui agora, ok? Então, vamos lá? A gente vai continuar falando sobre os tipos de sistemas da informação. Então, meu e-mail tá aí à disposição, se você tiver dúvida. Tem também a sala do café, que é um ambiente, vamos pensar assim na vida real, que você fosse tomar um cafezinho no trabalho e bater um papo sobre alguma dúvida que você ficou, ou enfim, sobre alguma dificuldade que você está tendo para estudar nesse momento. Então, fique à vontade para procurar esses dois ambientes. As atividades da aula sempre vão estar disponíveis em formato de fórum e a sala do café fica à disposição para a gente tirar dúvidas, ok? Bom, o que nós vamos falar então? Na última aula a gente estava falando sobre os tipos de sistemas da informação, vocês fizeram uma pesquisa, me apresentaram esses resultados e aí a gente fez um resumo sobre o que são, né, o que é cada tipo de sistema da informação. Como eu prometi, aí eu vou apresentar agora um material para vocês então com mais informação sobre isso e eu já deixei à disposição de vocês aí um vídeo ensinando como acessar o livro de onde eu tirei todas essas informações. Esse vídeo serve também para você acessar qualquer outro livro que você queira na biblioteca virtual. Eu espero que ajude vocês. Já está disponível lá no estúdio no tópico da aula 5, ok? Que é a aula dessa semana. Bom, o que a gente tem aqui então, né? Para cada nível de gerência, a gente tem um tipo de sistemas. Foi o que a gente discutiu na última aula. Então, a gente disse que dependendo do papel que você faz dentro da empresa, você vai utilizar um tipo de sistema diferente. Por quê? Como a gente chegou a essa conclusão juntos, né? Se eu trabalho simplesmente dando entrada em informações, eu não preciso saber quais são as projeções para os próximos anos da empresa, a parte econômica, qualquer coisa do tipo, certo? Então, dependendo do seu cargo, né, do que você faz no teu trabalho, que você vai ser o tipo de sistema que você vai acessar. Como a gente chegou também nessa conclusão durante a aula, percebemos que a maioria de nós vai trabalhar com sistemas de gerência operacional, que são trabalhadores de serviço e de produção, que, como a gente brincou, é o chão de fábrica, a pessoa que realmente faz a informação chegar até o sistema, que dá a entrada dessa informação no sistema. Vamos ver cada um desses sistemas, então, com detalhes agora? Então, fica aqui, ó. Primeiro deles, sistema de apoio ao executivo. Sistema de apoio ao executivo, hein? Quem usa esse tipo de sistema? Gerente sênior, que vão precisar lidar com informação estratégica. Lembra que a gente falou? O que eu coloco quais são os próximos anos da empresa? Eu posso fazer um investimento a longo prazo, eu posso fazer um financiamento de algum produto da empresa. Então, é isso aí que você vai levar em consideração para pensar que, né, o tipo de sistema que usa. Então, quem precisa saber disso, como eu acabei de falar, preciso lidar com uma informação a longo prazo. Então, essa pessoa vai utilizar geralmente esse tipo de sistema que é o SAI, ok? O que ele faz então? Ele aborda questões não rotineiras, ok? Então essa é uma dica para você memorizar, saber se identificar quando você vê um texto, algum questionamento sobre tipos de sistemas da informação. Então o que você tem que lembrar? Que tipo de questão é essa que eu estou vendo aqui no meu texto, ou que eu estou lendo na pergunta na hora da minha avaliação, ou em qualquer outra situação que você tem aí na sua vida que você precisa dessa informação? É uma questão rotineira, uma questão do dia a dia para esse contexto? Se não for, já tem um indício de que é um sistema de apoio ao executivo. As questões abordadas exigem bom senso e capacidade de avaliação. Então, capacidade de avaliação, bom senso. Vamos pensar, se a gente estivesse falando do tipo de sistema, por exemplo, que eu como professora utilizo. Requer bom senso fazer a chamada, colocar quem está presente e quem não está? Não requer bom senso, nem capacidade de avaliação. Por quê? Ou você está ou você não está.
certo? Então você já percebe que eu não utilizo esse tipo de sistema. Aí eu deixei aqui algumas perguntinhas para vocês pensarem, né? O que ele faz? Então, essas perguntas vão ajudar você a nortear como esses sistemas são utilizados. Então, ele responde perguntas como: quais serão os níveis de emprego nos próximos 5 anos? Certo? É uma informação que só uma pessoa que está num nível de gerência mais alto é que vai se importar. Vamos pensar assim, né? Na prática, a gente acaba se preocupando com o que está inerente à nossa função dentro da empresa. Quais as novas aquisições protegeriam as oscilações, né, contra oscilações de negócio? Então, um exemplo simples, tá? Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma empresa de entrega de comida, por exemplo, e eu sou o dono dessa empresa e ela é uma rede de empresas. Ok. Eu percebi que a entrega por aplicativo aumentou muito, porém eu não tenho esse tipo de serviço. Então, qual que é a aquisição? Uma conta, eu não sei se tem taxa, né? Só um exemplo. Mas, por exemplo, uma conta nesse serviço de aplicativo, um sistema para gerenciar esse tipo de entrega, ou talvez até mesmo a compra de um aplicativo para a minha empresa, para ela poder ofertar esse tipo de entrega. Agora eu te pergunto, quem está preocupado com esse tipo de coisa? Quem vai tomar esse tipo de decisão? Um cargo de gerência mais alto da empresa, ok? Vamos então para o sistema de informação gerencial. Então, quem usa? Gerentes médios. Quem é o gerente médio? É o que está, assim, vamos pensar na organização, né? Ele vai estar logo abaixo, ou seja, ele vai ser subordinado ao gerente que a gente acabou de ver que utiliza o SAI. Então, ou seja, ele trabalha em conjunto, né? Essa informação de que aumentou muito os pedidos por entrega, talvez seja esse gerente aqui que passou para o gerente que a gente estava analisando no caso anterior. Então, a gente está indo do topo da pirâmide para baixo. Então, a gente estava no topo, agora a gente vai para um nível hierárquico, né, dentro da empresa abaixo, ok? Então, quem vai utilizar? Gerentes médios. O que eles precisam, então? Eles precisam de sistemas que acompanhem as atividades administrativas e as decisões que eles têm que fazer. Como estão as vendas? Como que eu estou nos meus recebimentos? Eu estou recebendo o que eu vendi? As entradas de dinheiro estão ocorrendo como esperado? Então, eu esperava vender tanto à vista, tanto a prazo e esperava 5% de inadimplência. A inadimplência aumentou, as vendas à vista também aumentaram, então uma coisa está compensando a outra. Esse tipo de coisa, saúde financeira, por exemplo, da empresa, né? As entradas de dinheiro, né? Se as entradas de dinheiro ocorrerem como esperado, então ele vai conseguir observar isso e daí disso ele vai saber que tipo de promoção que ele pode fazer. Aí olha só que legal a dica para você saber se esse sistema, né, é o pertinente ao caso que lhe foi apresentado quando você vê isso numa questão. Responde perguntas rotineiras. Perceberam que o anterior ele respondia que tipo de perguntas? Perguntas não rotineiras, ou seja, perguntas que não são muito comuns, né, de se fazer. Esse aqui então responde perguntas rotineiras como: as coisas estão funcionando direito? Ele vai gerar relatório, lembra que era uma preocupação de vocês, né? Todos eles vão acabar gerando relatórios, porém esse daqui vai gerar relatórios rotineiros. Então, quanto está vendendo, quanto vendeu semanal, anual, mensal, quanto vendeu no ano passado, esse tipo de relatório, ok? Aí, vamos para o último sistema então. Pensando lá na nossa pirâmide, eu vou voltar os slides bem rapidinho aqui só para vocês verem, olha só. Pensando na nossa pirâmide, agora então, acho que vocês conseguem enxergar meu mouse, né? Agora então a gente está falando daqui, ok? Então a gente está falando do terceiro nível já, ok? Ah, não, é verdade, desculpa, sistema de apoio à decisão. Então a gente ainda está no gerente médio, porém a gente estava na informação gerencial e agora apoio à decisão, desculpa. Então vamos lá. Sistema de apoio à decisão. Então, esse aqui, ele vai falar um pouco mais de tomar decisões, porém ele tem um foco um pouquinho diferente. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um problema único. Qual o procedimento nesse caso? Quando eu falo um problema único, é um problema, sabe aquele problema assim que você fala, nossa, eu nunca vi isso acontecer aqui no trabalho? Para quem que você vai perguntar o que fazer? Geralmente a gente vai perguntar para o nosso gerente ou para o nosso coordenador, né? Então, é para esse tipo de questão que esse sistema aqui vai ajudar. Então, eu não tenho um procedimento montado, não tenho um processo montado para esse tipo de situação, porque ela não é rotineira ou ela nunca tinha acontecido até agora. O que eu devo fazer?
Aí, o que ele usa de informação? Ele vai usar informação externa, como, por exemplo, valor do mercado de ações, valor de produto, né? São informações que não são da sua empresa, mas que podem influenciar na hora de você tomar essa decisão. O que ele faz aí? Formata grande quantidade de dados, de modo que você possa analisar e tomar decisão. Então, vamos pensar que você está olhando lá as vendas dos últimos 10 anos. É diferente, né? Não dá para colocar numa tabela e você coloca assim todos os meses, os 10 anos, vai dar 120 colunas. E daí, como você faz? Então, ele tem geralmente essa questão de formatar isso, ou em gráfico, ou em relatórios que sejam mais confortáveis para a pessoa poder utilizar, ok? E aí, responde que tipo de pergunta? Qual seria o impacto da programação de produção se as vendas dobrassem em dezembro? O que ele quis dizer com isso? Programação da produção. Eu me programei para produzir X sapatos, 10 sapatos por dia. E se as vendas dobrarem em dezembro, quanto mais eu teria que produzir? A minha fábrica funciona 6 horas por dia sem parar. 6 horas, né? Contando assim, o funcionário trabalha 8, mas aí tem uma hora de intervalo, tem hora para calibrar as máquinas, enfim, tá. Ela funciona 6 horas, eu consigo produzir 100 sapatos por dia. Ok, quanto eu tenho que mudar isso se as vendas dobrarem em dezembro? Ou se eu espero que as vendas dobrem em dezembro, o quanto que eu tenho que mudar a produção hoje? Quantas horas a mais esses funcionários vão ter que trabalhar? Compensa pagar essa hora extra? A fábrica funcionando essas horas a mais, quanto mais eu vou produzir? Quanto eu vou ter de estoque? Eu vou dar conta desses pedidos de venda? Outra pergunta que ele pode responder também. O que acontece com o nosso lucro se a programação da fábrica atrasar em 6 meses? Percebe? Que são perguntas mais perspicazes, né? Então, assim, sistema de apoio à decisão. Beleza? Ele vai te apoiar a tomar decisões também estratégicas. Tá na gerência média. Porém, ele tem mais essa questão específica de apoiar alguma decisão que você tem que tomar, quando a gente está falando aqui de questões não rotineiras, para qual você geralmente não tem um procedimento, questões que você não esperou, como a questão que a gente está vivendo agora. Então, quando que a gente viu o comércio parar, fechar por X dias? Tá. Agora, com certeza, os gerentes médios, por exemplo, o gerente de uma loja, né, de uma unidade de comércio, tá pensando, tá, como que eu vou fazer então para a empresa sobreviver financeiramente falando? Então, com certeza agora tem muita gente utilizando o sistema de apoio à decisão, ok? E aí, sistema de processamento de transações, SPT. Esse aqui sim, me desculpe pela primeira vez ali, esse aqui sim tá no nível mais baixo, ou não seja, na base do nosso triângulo lá de hierarquia nas empresas, certo? Então ele tá na base do triângulo. Esse aqui são gerentes operacionais, então ele monitora atividades básicas da organização. Então vamos pensar, por exemplo, um atendente em um depósito de materiais de construção. Ele é um gerente operacional básico, ok? Por quê? O que ele faz? Ele faz as vendas, então ele registra quem comprou, qual material, aonde precisa entregar, ele gerencia que forma que a pessoa vai pagar isso. E aí a pessoa lá do caixa faz o recebimento, ou talvez seja o mesmo atendente, né? Dependendo do modelo do negócio. E ele gerencia também a entrada de dinheiro. Mas percebe que não saída? Por quê? A gente está falando do sistema operacional, como a gente já comentou em sala de aula, que pensando se fosse uma fábrica, seria o chão de fábrica. A pessoa que pega realmente a peça e faz ela encaixar na engrenagem para que tudo funcione, ok? A pessoa que coloca a porta no carro e parafusa ela. Seria esse funcionário aí. Então, que tipo de informação ele tem? A informação básica, ok? Básica, porém, vocês percebem que sem esse profissional e sem esse nível de sistema, nenhum dos outros funcionariam, porque não teriam informações para ser alimentados, né? Então, o que ele faz? Ele responde a perguntas rotineiras como: quantas peças tem no estoque? Então, eu posso vender 10 quilos de cimento? 10 quilos não, né? Tem sacos maiores, mas enfim. Eu posso vender X unidades de um produto? Eu tenho que olhar no estoque para ver se tem. Então, esse sistema responde. O que aconteceu com o pagamento do cliente Guilherme? Ele me ligou, falou que não recebeu o produto. Então, a pessoa que tem acesso a esse tipo de sistema responde isso também. Tudo bem até aqui? Bom, então, pensando nesses 4 tipos de sistemas que a gente já tinha visto, agora a gente vai falar de um outro tipo de sistema, ok?
Então a gente vai falar aqui de aplicativos integrados. Então perceberam que eu peguei aquela pirâmide, fatiei ela, dei um duplo twist mortal carpado e olha aí que linda que ela ficou agora, certo? Mas ó, muita calma nessa hora. Vocês têm acesso aos slides, tá? Então é só olhar ela de pertinho que vocês vão perceber que ela não é tão assustadora, que de repente ela tá cheia de riscos, cortes, né? Então pode ser assustador num primeiro momento. Vamos olhar aqui como são esses aplicativos integrados. Então lembra que a gente tinha falado, algumas pessoas durante a pesquisa identificaram os sistemas de ERP, certo? Então, que tipos de sistemas são esses? São chamados de aplicativos integrados. Tem vários deles, porém, eu vou dar uma visão geral aqui de como são eles para vocês já saberem, ok? Então, vamos lá. Esses sistemas aqui, eles vão abranger todas as áreas, ok? E vão incluir todos os níveis da empresa. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar, olha só, olhando a nossa pirâmide louca aqui... fornecedor, parceiro de negócio, os processos, clientes e distribuidores. Vamos pensar então aqui, ó, aqui embaixo, na base da pirâmide, talvez fique mais fácil. A gente fala de venda, a gente fala de produzir o produto, manufaturar, ou seja, quantas pessoas, quanto que a gente gasta para a pessoa fabricar, montar o produto, finança e contabilidade da empresa, e a gente fala de RH também. Tudo isso em um aplicativo que integra, certo? Então essa é a diferença dos aplicativos integrados. Eles não têm essa questão assim separado. Um só para venda, um só para o apoio à decisão e um só para o gerente superior lá, né? Para ele tomar decisões a longo prazo, estratégicas. Não, tá tudo junto. Porém, é óbvio que cada um vai ter acesso ao sistema ao que lhe diz respeito. Beleza? Então, vamos colocar aqui as 4 grandes áreas, né, desses aplicativos organizacionais. Então, ERP, Enterprise Resource Planning, ok? Então, aí eu coloquei aqui, por que ele é ERP, né? Eu coloquei, então, as siglas são todas em inglês. Então, para você entender por que a letra E, a R e a P, eu coloquei o texto em inglês. Então, Enterprise Resource Planning. E aí, Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais. Essa é a tradução, ok? Então, ERP... Planejamento de recursos empresariais. Se você quiser fazer ele ao contrário, você vai se lembrar, né, da versão em português. Então, ele disponibiliza informação integrada para tomada de decisão. Lembra que eu falei isso em sala de aula? Qual setor da minha empresa gasta mais? Qual setor eu gasto mais energia elétrica? O que eu preciso reduzir aqui? Qual tipo de funcionário? Ou qual setor eu preciso reduzir pessoas para diminuir os custos? Quem já nunca viu na onde trabalha lá, né? Nunca viu a seguinte situação. Olha, a gente fez os cálculos e se a gente gastasse uma folha de papel menos por dia, a gente teria uma economia. Quem deu essa informação para ele? Ele imaginou, o seu gerente? Ele tirou isso da cartola? Não, ele tirou de um ERP com certeza. Beleza? SCM, Supply Chain Management. Então, Sistema de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Ok? Tá. SCM, professora. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Do que estamos falando, certo? Levar a quantidade certa de produto da fonte até o ponto de consumo em menor tempo possível. Exemplo simples e prático. Aqui na região a gente tem várias indústrias de alimentos. Talvez você já trabalhe ou já trabalhou em alguma delas. Vou dar um exemplo aqui próximo à minha casa, que eu sempre morei na região de Cambé. Então, próximo à minha casa tem uma empresa de refrigerantes chamada Refrico, né, da marca Refrico, do energético, acho que é Furioso o nome e tal. Ok, que tipo de sistema eles usam? Com certeza um sistema SCM. Por que eles precisam desse sistema? Porque ele precisa entregar nos mercados a quantidade certa de refrigerante energético para cada data. Então, vamos dar um exemplo simples. É óbvio que no Natal, próximo ali do final do ano, vende-se muito mais refrigerante energético, coisas, né, que a gente usa assim, de alimentação mais trivial, do que, sei lá, num período normal aí, por exemplo, sei lá, junho. Não tem nenhuma festividade, nada diferente, então é só as pessoas que talvez vão fazer uma festinha em casa, vão receber uma visita ou que gostam de tomar um refrigerante em algum dia da semana, certo? Então, como que eu faço para levar a quantidade certa de produto, ou seja, ter isso produzido, levar até o ponto de consumo, ou seja, até o supermercado, até a lanchonete, com o menor tempo e custo possível?
Então isso envolve, gente, planejar rota, planejar produção, planejar matéria-prima. Se eu comprar mais matéria-prima, quanto que eu vou economizar e tal. Isso envolve bastante coisa. E aí esse é um dos aplicativos organizacionais de sistemas integrados, ok? Vamos para o CRM, então. Esse aqui a gente comentou bastante na sala de aula, inclusive tinha um aluno que já teve experiência, né? Ou seja, utilizava um CRM. Então, vamos pensar, olha só. Customer Relationship Management. Todo mundo lembra de relationship, ok? Relationship também é uma palavra utilizada quando você está num relacionamento sério, qualquer coisa do tipo. Então, esse cara aqui fala de relacionamento, só que não é esse relacionamento, né? O relacionamento de namoro, o relacionamento afetivo. Ele está falando de relacionamento com o teu cliente, certo? Então, o que ele faz? Otimiza a receita, satisfação e retenção do cliente. Acho que a gente falou bastante disso na sala de aula, acredito que esse já esteja claro, porém vou relembrar. Sistema pós-venda, comprei um carro, todo mundo foi legal comigo lá na hora que eu entrei na empresa, me deram um café, esticaram um tapete vermelho, botaram um laço no meu carro e eu fiquei super feliz, nossa, fui super bem atendido. Uma semana depois meu carro deu problema, não consigo falar com ninguém, não tem um canal de atendimento que funcione e que resolva o meu problema. Então, essa empresa está falhando, não está usando CRM, ok? CRM vai ser esse sistema aí que vai ajudar nessa solução, ok? SGCS, Sistema de Gestão do Conhecimento, também foi falado durante as pesquisas que vocês fizeram aí. Gerar conhecimento empresarial. O que é conhecimento empresarial? Todas as experiências que a empresa viveu no sentido de negócio, no sentido de qualquer experiência. Então, isso gera conhecimento, gera um manual de treinamento, pode gerar qualquer coisa do tipo, certo? E aí, existe esse sistema de gestão de conhecimento. Quem não tem no trabalho uma plataforma de treinamento ou manuais que alguém gerou, para gerar isso, existem sistemas próprios para gerar isso. Esses são menos utilizados, sistema de gestão do conhecimento, ok? Conhecimento empresarial. Bom, para a aula de hoje, o nosso tema é esse e a gente vai continuar reforçando então esse conteúdo para que ele fixe, para que você consiga entender e depois tá tranquilo em relação a isso. Então eu deixei lá algumas perguntinhas no fórum da nossa aula de hoje. Então toda aula vai ter fórum e eu conto com a sua participação para poder registrar essas atividades que a gente está fazendo de maneira remota, ok? Então tem um fórum com a data de hoje lá e nesse fórum tem algumas perguntas. Quando eu disse justifique e exemplifique, né? O justifique é dizer por quê. Eu acho que é isso, tá? Mas por que você acha que é isso, né? Me explica o porquê. Quando eu falo exemplifique, me dê um exemplo real, prático disso que você está me dizendo, ok? Então, eu aguardo você lá no fórum para responder as atividades. Eu espero que tenha ajudado esse vídeo. E qualquer dúvida, sugestão em relação à maneira de gravar a aula, em relação à linguagem que eu estou utilizando aqui para falar com vocês, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Eu espero que tenha sido de grande valia aí a aula. Abraço!